De convidar o pastor Shalom, que vai estar trazendo a palavra para nós nessa manhã. Eu creio que Deus tem muito para falar aos nossos corações. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos, abençoar a vida do pastor Shalom. Amém? Senhor, nessa manhã nós queremos, Senhor, te agradecer. Senhor, nós cremos que o Senhor tem muito para falar aos nossos corações, que o Senhor continue usando a vida do pastor Shalom e que essa palavra seja frutífera em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém, queridos. Ufa. Hoje foi uma correria, mas para a glória de Deus nós estamos aqui reunidos. Mais uma vez para aprender mais do Senhor, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, em nome de Jesus, a sua fronte em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, eleve o seu pensamento ao Senhor, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te louvar e te adorar nessa hora, Deus. Rei dos reis, que a nossa oração suba até teu trono da graça, Senhor, como aroma suave às tuas narinas. Senhor, que o teu Espírito Santo me inspire, me conduza, afasta de mim qualquer distração, dúvida ou medo. Fortalece a minha fé em Ti, Senhor. Que este propósito seja a oportunidade para crescer, aprender, cumprir a Tua vontade. Eu te agradeço, eu te entrego este projeto, este caminho e principalmente o meu coração. Amém, queridos? Antes de começar o culto, houveram algumas intercorrências. Assim que eu cheguei na porta da igreja, o Note travou, não abria de jeito nenhum. Aí falei, Senhor, e agora? A mensagem está toda no Note, eu tinha colocado no celular, e aí os meninos ficaram tentando abrir, e para a glória de Deus, o irmão trouxe esse aqui. E o Senhor está no controle de nossas vidas, né? Eu vou falar sobre o tema da graça. E eu fiquei perguntando, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de falar de um tema tão importante. De falar da graça do Senhor, essa graça que me alcançou e te alcançou. E quando aconteceram essas intercorrências, eu olhei para o céu e falei, Deus, o que eu fiz de errado? Me preparei a semana toda. O que eu fiz, Senhor? Porque na nossa cabeça, na nossa mente humana, porque eu falei assim, por que não está dando certo? Mas na realidade estava dando certo. Quando as adversidades vêm na nossa vida, não esqueçam, por um milésimo de segundo, eu pensei que não estava dando certo. Mas depois me lembrei que existe a graça do Senhor, que existe a graça do Senhor na minha vida, na sua vida. Nós estamos numa série que fala sobre graça. Hoje nós daremos continuidade à série, com esse terceiro episódio, entendendo a graça como um guarda-chuva, em que todos os temas que já foram ministrados aqui, estão debaixo deste guarda-chuva, que se chama graça.
A graça, ela é o oposto do mérito. Há uma confusão comum entre graça e esforço. Muitos pensam que se somos salvos pela graça, não precisamos nos esforçar na caminhada cristã. Mas a Bíblia, ela nunca disse que graça é o oposto de esforço, mas sim disse que graça é o oposto de mérito. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, o que é mérito? O que é esforço? Mérito é a tentativa humana de conquistar algo de Deus, baseando-se nas suas próprias obras. Já o esforço é a disposição do coração, que é a graça recebida. Como Paulo declara claramente, você que trouxe sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Amém? Quem pode me acompanhar? Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Este versículo claramente, ele estabelece que a salvação é recebida pela fé, e não por mérito humano ou obras. A aceitação... Só um minutinho. Como eu falei, e não por obras. Mas aceitação por Deus não se baseia no currículo humano, mas na fé, no sacrifício de Cristo. Isso liberta o indivíduo da pressão de ter que provar constantemente o seu valor para ser aceito ou salvo. Em um mundo que frequentemente nos mede por méritos, performances, a mensagem surge como um bálsamo para a alma cansada e âncora para o espírito agitado. Ela desafia a nossa lógica humana e nos convida a descansar na soberania e no amor incondicional de um Deus que nos dá não porque merecemos, mas porque esse Deus, ele nos dá não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. A graça, ela não é recompensa, é um presente gratuito de Deus. Ela desafia a nossa lógica humana e nos convida a descansar na soberania e no amor incondicional de um Deus que nos dá, mas porque Ele é bom. Você pode vir comigo em Romanos, capítulo 3, o versículo 24. Amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Paulo nos ensina que por termos todos pecados, só podemos ser justificados diante de Deus, gratuitamente por meio da sua graça, um favor imerecido, através da redenção, o preço pago por Jesus Cristo na cruz, por sua morte na cruz. Isso significa que a justificação não é comprada nem merecida por obras, mas é um dom que Deus oferece livremente, favor imerecido de Deus. Jesus, por seu sacrifício, pagou o preço para nós, nos resgatou da penalidade do pecado. A palavra graça, ela é central em nossa fé. No grego do Novo Testamento, a palavra é charis, não sei se a pronúncia está correta. Significa favor imerecido, bondade, dádiva, gratuita, benevolência e a qualidade de ser agradável.
e benéfico, sem qualquer expectativa de retorno ou mérito por parte do receptor. Não é algo que se conquista, mas que se recebe. No hebraico do Antigo Testamento, embora não haja uma equivalência exata, o único conceito mais próximo e frequente associado à graça é chen, que significa favor, benevolência e encanto, ou seja, ser tratado com bondade ou receber aceitação sem ter direito a isso. É o favor demonstrado por alguém superior a alguém inferior, não por obrigação, mas por um ato voluntário de bondade. Ambas essas palavras, em seus contextos originais, elas apontam para a mesma verdade, a profunda que a graça é um presente divino concedido por Deus, não por nossos méritos, mas por sua própria natureza amorosa e generosa. Somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus, não por nossos esforços, mas gratuitamente por sua graça. A graça, em sua essência, é o favor de Deus dispensado a pecadores. Não que o mereçam, jamais poderíamos conquistá-lo por nossos próprios meios. É a bondade de Deus manifestada em amor, provisão e salvação, apesar de nossa falha ou rebelião. Não é recompensa por méritos, mas dádiva por amor. Você pode me acompanhar em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo quis enfatizar que a salvação é inteiramente um ato de misericórdia e bondade de Deus. Não é o resultado de quaisquer obras justas ou méritos humanos. Esse versículo enfatiza que a salvação não é obtida por obras ou justiça própria, mas pela misericórdia de Deus, que nos salva por mérito da regeneração e renovação do Espírito Santo. Em João 1, capítulo 1, versículo 16, fala assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça de Deus não é apenas suficiente, mas abundante, concedida em medida transbordante, uma sobre a outra. Essa passagem significa que a graça de Deus é um evento único, um fluxo constante e inesgotável de bênçãos, misericórdia que recebemos através de Cristo. A graça não é apenas um conceito teológico, ela é a expressão mais pura e poderosa do amor incondicional de Deus por nossa criação, especialmente a criação da humanidade caída. Ela demonstra que Deus nos amou, não porque éramos dignos, mas porque Ele amou. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior manifestação da graça e do amor de Deus é a entrega de Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa passagem ela enfatiza a profundidade do amor de Deus, que é descrito como unigênito, Jesus como um sacrifício pelo bem da humanidade. Em Romanos 5:8, fala assim: porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. A graça opera em nosso favor, mesmo quando éramos inimigos de Deus, demonstrando um amor que transcende a lógica humana. O versículo enfatiza que a iniciativa de provar o amor vem de Deus. Ele não espera que as pessoas mereçam seu amor, mas oferece proativamente. Em 1 João, capítulo 4, o versículo 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo,
para que por ele vivamos. Nisto é o amor. Não é que nós tenhamos amado Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa iniciativa do amor e da graça sempre é de Deus. As pessoas que entendem esse amor devem se entregar a Jesus e viver de acordo com o amor que ele demonstrou, amando uns aos outros. João quer dizer que o amor de Deus é amor de sacrifício e ação, que promoveu para um caminho, para a reconciliação e a vida eterna, superando a barreira do pecado através de Jesus Cristo. A graça não é Deus ajudando alguém bom a ficar melhor. A graça é Deus transformando alguém morto em vivo. É Deus alcançando o rebelde, o perdido, o pecador. Graça não é Deus vendo potencial em nós. Não é Deus recompensando nossas boas obras. Não é Deus negociando conosco. Graça é Deus nos dando o que nunca poderíamos conquistar. Graça é Deus vindo ao nosso encontro quando não queríamos nada com Ele. A graça é o oposto do mérito. O apóstolo Paulo trabalhou mais que muitos. Ele mesmo diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Esta é uma expressão da profunda humildade e reconhecimento de Paulo. Antes era Saulo, um perseguidor que reconhece que qualquer mudança em sua vida e sua posição como apóstolo não se deve a seu próprio mérito, mas exclusivamente ao favor imerecido de Deus, a graça. Sua identidade e propósito foram redefinidos pela intervenção divina. Paulo trabalhou, houve esforço. Paulo não se gloriou, não houve mérito. O mérito diz: eu conquistei, eu fiz, eu mereço. A graça responde: foi Cristo em mim. O mérito exalta o homem. A graça exalta Cristo. A graça não elimina o esforço, ela purifica a motivação. O mérito se gaba, a graça se humilha. Por isso, Paulo podia dizer: quando sou fraco, é que sou forte. Eu queria abrir um parêntese. Para fazer um reparo. Eu pensei se a palavra fosse uma retratação, mas seria um reparo. Como nós estamos ouvindo falar sobre graça, mérito, né, que a graça se humilha, o mérito se gaba. No início dos anos 2000, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do município de Altamira. E eu coordenava um setor que se chamava Educação em Saúde. Nós criávamos folders, chamam panfleto, né, algumas pessoas. Nós fazíamos o marketing do secretário de saúde. Nós fazíamos palestras preventivas que tratavam os temas sobre DSTs, hanseníase, tuberculose e outras doenças. E eu fui indicado pela Câmara dos Vereadores por um vereador que já é falecido, para que eu recebesse uma homenagem na Câmara Municipal de Altamira. Naquele tempo, eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Quando eu apareci em jornais, em revistas, e sabe o que eu pensava, queridos? Nossa, eu mereço. Eu mereço tudo isso, eu trabalhei.
eu trabalhei, eu conquistei, eu me gabava. E naquele momento, eu achava que era pela força do meu braço. Tudo que eu conquistei, tudo, não só esse aqui, mas outros também, outros títulos. Eram apenas títulos. Mas hoje eu queria fazer uma retratação, uma reparação. Aqui fala assim, Câmara Municipal de Altamira. A Câmara Municipal de Altamira, no estado do Pará, através do decreto legislativo, tem o número do decreto, de 12/12/2003, concede a comenda honorífica de honra ao mérito ao senhor Rosenildo, como homenagem e reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade e ao município. Naquele momento, eu não fui para a televisão para fazer isso aqui, ó. Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui é teu, Senhor. Que bom que tu me deu essa oportunidade para tornar público esse ato. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Eu não fiz, Senhor, foi porque eu não te conhecia. Eu achava que era eu que conquistava as coisas. Mas a tua graça me alcançou. Isso aqui é para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Não só isso, como tudo em minha vida, e a minha vida, Senhor, te pertence, Deus. Te pertence, Senhor. Receba, Senhor, eu sou apenas mordomo, como tudo que eu tenho na minha vida. Eu estava conversando com um amigo, e eu dizendo para ele que isso aconteceu depois que a graça me alcançou, queridos. Tudo que entra, eu apresento ao Senhor e falo, Senhor, isso aqui não é meu. Isso aqui foi tu que me deu condições de comprar. Isso aqui, Senhor, te pertence. Eu sou apenas mordomo. E sabe, esse reconhecimento de não se gabar, de não achar que é por nossas forças. Mas nós devemos nos esforçar, sim, nos esforçar em agradar esse Deus tão maravilhoso que nos deu a salvação. Sabe, essa graça, ela nos transforma. Essa graça, ela nos transforma, queridos. Não sei se vocês perceberam, eu estou um pouco apanhando aqui, porque não é o meu. Essa graça, ela nos transforma, perdão. Ela não é passividade, ela é poder transformador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Esse versículo, eles mostram que a graça salvadora de Deus é a base, é a força para uma vida de santidade praticada, capacitando os crentes, nós que somos os crentes, a rejeitar o pecado e a viver de forma moral e piedosa, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Se a graça não gera mudança, não foi graça recebida, foi apenas religião. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. A graça de Deus é suficiente para todas as nossas fraquezas. Ela nos capacita a superar os desafios. A história por trás desse versículo mostra que Paulo pediu para ser curado, mas Deus não removeu a sua dificuldade. Em vez disso, Deus escolheu fortalecer Paulo para que ele pudesse permanecer firme e, ao fazer isso, usar sua fraqueza para demonstrar o poder de Cristo aos outros. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação como temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É a graça que opera em nós, dando o desejo e a capacidade de fazer a sua vontade. Paulo instruiu os crentes a agirem para aperfeiçoar a salvação que receberam, segundo a vida cristã, e se esforçando para uma contínua dedicação e atenção. Onde há graça, há transformação. Onde há graça, o viciado encontra libertação. Onde há graça, o caído encontra restauração. Onde há graça, o culpado encontra perdão. Por que você ainda se sente culpado? Você tem a graça. Por que você ainda se sente culpado? Você tem a graça. Onde há graça, o culpado encontra perdão. Não esqueçam disso em momento nenhum da sua vida. Onde há graça, o culpado encontra perdão. A graça não apenas nos salva do inferno, mas ela nos salva de nós mesmos. A Bíblia ela está repleta de exemplos de pessoas cujas vidas foram radicalmente transformadas pela graça imerecida de Deus. Temos o exemplo de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. A transformação de Saulo para Paulo é talvez o exemplo mais dramático do poder da graça de Deus. Antes da graça, Saulo era um fariseu zeloso e um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus Cristo, chegando a aprovar a morte do cristão como Estevão. Ele estava a caminho de Damasco, com autorização para prender mais cristãos. No caminho, ele foi ofuscado por uma luz muito forte, uma luz intensa, e ouviu a voz de Jesus que questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois, após ficar cego temporariamente e passar por um período de oração e reflexão, Saulo foi curado e cheio do Espírito Santo. Ele se tornou Paulo, o apóstolo dos estrangeiros, e um dos maiores defensores e pregadores do Evangelho, sofrendo perseguições pelo mesmo nome que antes ele o combatia. Mateus, o Levi, cobrador de impostos, que era considerado um pecador público na sociedade judaica, foi chamado por Jesus com uma simples palavra: segue-me. Mateus imediatamente deixou a sua vida anterior para trás e seguiu a Jesus. E mais tarde se tornou um dos 4 evangelistas, escrevendo o primeiro evangelho, mostrando como a graça do Senhor alcança os marginalizados. Uma palavra forte aqui é segue-me. Segue-me. Nós estamos dispostos a largar tudo mesmo por Jesus?
quando você ouvir uma voz que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, dizendo para você: João, Pedro, Paulo, Maria, José, Joaquim, Sandra, segue-me. Segue-me. Você faria como Mateus e Levi? Imediatamente deixou a sua vida anterior para trás e seguiu a Jesus? Tenho certeza que sim. Tenho certeza, tenho convicção que sim. Você deixaria tudo. Para algumas pessoas isso é tão difícil. É tão difícil largar algumas coisas que nós nos apegamos. Às vezes tem pessoas que têm o pecado como estimação. Elas se agarram no pecado. Não, isso agora não. Só depois, no próximo domingo. Não. Televisão? Não vou largar agora. Algumas pessoas que gostam ainda de assistir novela. Para depois ler a Bíblia, para depois ir para a igreja. Eu vou deixar para depois mesmo. Depois eu vou para a igreja. Depois eu vou ler a Bíblia. Esqueceu? Segue-me. Ah, tá. Não é para depois. É agora. É agora. É para hoje. Segue-me. Não esqueça. Nós temos que largar tudo. Tudo pelo Senhor. Temos mais um exemplo aqui na Bíblia. A mulher samaritana. Este encontro está em João capítulo 4. Quebrou barreiras sociais, de gênero e religiosas da época. A mulher cujo nome não é mencionado, tinha uma vida marcada por relacionamentos fracassados e vergonha. Ela ia tirar água do poço ao meio-dia para evitar as outras mulheres da cidade que a julgavam por seu passado. Jesus, cansado da viagem, iniciou uma conversa com ela, pedindo-lhe água. E ele ofereceu a ela água viva. E revelou saber de toda a sua vida passada, mostrando compaixão em vez de condenação. Jesus, em vez de condenação, transformada pelo encontro e pela revelação de Jesus, que ele era o Messias, ela deixou o seu cântaro e correu para a cidade para contar a todos sobre o homem que lhe dissera tudo o que ela já havia feito. Ela, que se escondia, tornou-se uma evangelista e, por meio do seu testemunho, muitos samaritanos creram em Jesus. Pedro era um pescador rude, impossível, conhecido por sua inconstância e por negar Jesus 3 vezes antes da crucificação. Após o encontro com Jesus, Pedro foi restaurado e cheio do Espírito Santo no Pentecostes. Percebe uma coisa? Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós não ficamos vazios. Nós nos enchemos do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele nos traz transformação. Pedro transformou-se em um líder corajoso e firme da igreja primitiva. Ele pregou com ousadia e poder no dia do Pentecoste, levando milhares de pessoas à conversão. Raabe, uma prostituta que demonstrou fé em Deus, ajudando os espias israelitas, sua confissão de fé a salvou e a sua família, quando Jericó foi tomada. Sua história é de como a graça divina se manifesta em lugares inesperados. Nós temos aqui um retrato perfeito sobre a vida de Zaqueu, da graça divina operando na vida de um pecador. Zaqueu, um cobrador de impostos, desonestos, rejeitado, queria ver Jesus, mas a sua baixa estatura o impedia. A graça começa com Deus. Foi Jesus que olhou para cima e o chamou pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não debateu ou hesitou. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Esta é a imagem da fé que aceita o convite divino. A multidão murmurava, julgando Jesus por se hospedar com um pecador. A graça desafia a lógica do merecimento. O encontro genuíno com Jesus produziu uma mudança em Zaqueu. Foi forçado a mudar. A graça de Deus tocou em seu coração, produzindo uma mudança radical. Zaqueu se levantou e declarou: Senhor, darei aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esta ação foi a prova visível de um arrependimento interior e de uma conversão genuína. Jesus então declarou: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A salvação foi um dom gratuito que antecedeu e produziu transformação. A vida de Zaqueu demonstra que a graça de Deus é oferecida a todos que aceitam com fé, resultando em uma vida transformada, em um relacionamento restaurado com Deus e com o próximo. Se eu fosse perguntar para você hoje, nessa manhã, que transformação o Senhor fez na sua vida? Eu sei que nós iríamos ouvir bastante relatos de transformações aqui, de pessoas que usavam bebida alcoólica, já não usam mais, de pessoas que gostavam de ir para uma balada, dançar, só dançam para o Senhor, de pessoas que gostavam de saber da vida do vizinho para comentar com outros vizinhos, já não fazem mais isso, usam a sua boca para declarar palavras de bênção sobre a vida do irmão, de pessoas que se irritavam com facilidade e qualquer coisa elas agiam por impulso e brigavam com pessoas que olhavam de forma meio que diferente para elas já achavam que era com elas já iriam tomar satisfação. Tenho certeza que aqui tem relatos de pessoas que verdadeiramente foram transformadas por Deus. Imagina você em um barco. E esse barco naufraga, né? Você naufraga e cai numa água profunda. Nessa água, você não tem mérito, você não consegue gritar. E agora? Nesse momento aparece um outro barco e uma pessoa sai do barco para te buscar nessa água tão profunda que você e eu estávamos morrendo, estávamos naufragando, afundando. Essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que nos alcançou do mar mais profundo, que nos trouxe da morte para a vida. Eu poderia colocar diante desses relatos aqui, não só esses relatos bíblicos, mas também relatos da vida de você. Relatos no qual o Senhor te transformou por inteiro. A obra do Senhor, ela não é feita pela metade. Quando a graça nos alcança, não é tipo assim, foi até aqui. É por inteiro que o Senhor nos quer. É por inteiro que o Senhor nos quer. Ele, quando nos chama, é por inteiro. Nós usamos várias bengalas, né? São justificativas que usamos. Várias bengalas para nos apoiar diante das nossas falhas e dos nossos erros para com Jesus. Usamos a bengala, oi. Não, sabe por quê? Foi meu filho.
Meu filho que fez eu me atrasar para vir para a igreja. Ele se arruma bem devagar, foi meu filho. Não, sabe o que foi? Foi o trânsito. Foi o trânsito. Culpa não é minha. Foi o trânsito. Ainda mais agora, tem muitas pessoas de fora. Foi o trânsito que me atrasou. Olha, lembrando do trânsito, sexta-feira eu vinha para a oração. E os irmãos podem até achar, ele está falando do trânsito e eu não consegui chegar aqui. Porque, como eu moro lá para o bairro da Pedreira, todas as ruas estavam fechadas. Eu iria para um lado, iria para o outro e não consegui chegar. Foi o trânsito. Não foi eu sair cedo de casa. E quando é desculpa do trânsito, que não é o trânsito, a gente tem que procurar sair mais cedo de casa. Mas sexta-feira eu falo para os irmãos que realmente foi o trânsito. Eu saí cedo da minha casa e o trânsito não deixou eu estar aqui orando. E até para eu retornar para minha casa foi difícil. E eu me senti tão mal por ter essa responsabilidade de estar aqui com os irmãos e não ter conseguido chegar aqui. E ainda hoje, olha só, esse material aqui não é o que estava no meu note. No meu note era outro, que eu reformulei. Então, como foi colocada essa responsabilidade de estar levando a mensagem, eu abracei o desafio, porque antes disso acontecer, eu acho que foi mais ou menos no mês de março, eu estava no carro com o pastor Felipe, que já está retornando para a glória de Deus, ele, a pastora Elijane e o Daniel. Na minha cabeça, aquilo era tão real, que eu olhei para eles e disse assim mesmo, vocês vão viajar, né? Aí eles, nós? Eu disse, vamos viajar em novembro. Aí ele falou, nós? Vamos viajar em novembro? Eu falei, vocês não me falaram isso? Ou eu sonhei? Aí eu falei, e quando tu me falava que tu iria viajar, tu estava me entregando algo. E eu falei, tem certeza que tu quer entregar isso para mim? Passado o tempo, eles estão viajando. E olha o que foi entregue. Mas, humanamente falando, não. Mas lembra? Segue-me. Larga tudo, segue-me. Eu, humanamente falando, não. Eu ainda tenho o estilo da outra denominação. Eu vou ter que seguir o estilo do Felipe. Eu não tenho tanta segurança no estilo do Felipe. Mas, pela misericórdia do Senhor, estou aqui. Pela misericórdia e pela graça do Senhor que me alcançou, estou aqui. Eu não vou negar. Eu fiquei extremamente nervoso. Extremamente nervoso. Porque é uma responsabilidade estar com os irmãos, estar levando a mensagem, e a mensagem da graça, que transforma. É que os irmãos olhem para mim com carinho. E que vejam Jesus na minha vida. Que eu estou aqui por conta que o Senhor me comissionou. Se eu fosse pregar do estilo que eu sou acostumado, mas eu já estou aqui, então tem que ser nesse estilo. Quem está aqui em cima sabe o quanto é difícil. Não é fácil, todo mundo fica nos olhando, aí, nossa, chega a dar uma tremedeira na nossa perna. Porque você está sendo avaliado. É como se você estivesse sendo avaliado. Como no início da mensagem eu falei, num mundo no qual as pessoas, elas observam a sua performance, mas nós não somos do mundo. Eu não vim aqui para fazer performance. Eu não vim aqui para fazer performance. Eu vim para trazer a mensagem da cruz. Eu vim trazer essa mensagem que cura,
que liberta e que salva. E, como eu falei no início, que essa mensagem, ela verdadeiramente, de alguma forma, eu sei que essa semente foi lançada e que ela tenha entrado no seu coração. Mas como o Espírito Santo é suave, ele é educado, ele não invade. Ele bate. E você tem que estar disposto a isso. O Espírito Santo é suave. Se você olhar para a minha pessoa, o Rosenildo, o pastor Shalom, como vocês queiram me chamar, você vai dizer, nossa, o Felipe prega melhor. Você vai fazer comparações. Mas se você se atentar para a mensagem, tiveram várias intercorrências. O norte, tem coisa que eu fui passando aqui. Eu falei, meu Deus, está passando, agora vai. Eu fui passando, mas eu creio que a mensagem principal, a mensagem da cruz, a mensagem de transformação da graça do Senhor que nos alcança. Sabe, queridos, o que me leva a estar aqui, estar aprendendo com vocês, é a comunhão. Eu já falei numa mensagem passada, é a comunhão dos irmãos. Quando eu entro pelaquela porta, totalmente diferente do que se vê lá fora. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Todos nós, com as nossas diferenças, nós deixamos lá fora. E aqui dentro, deixamos lá fora, já faz parte do passado. Não é deixar lá fora e dizer, depois que eu voltar, eu vou pegar isso aqui e levar como uma mala de volta para minha casa, não. É que faz parte do seu passado. Faz parte do seu passado dizer, foi pelo meu mérito. Faz parte do seu passado dizer, eu conquistei. Eu estava conversando com uma moça lá na academia que eu treino, e ela era de uma determinada religião, eu não vou citar o nome, e aí ela decidiu que não iria mais seguir aquela religião porque estava indo de encontro ao que ela pensava sobre amor entre as pessoas. Não sei se conseguem me entender o que eu estou falando. E aí ela largou tudo lá da religião que ela seguia e começou a fazer boas ações, boas obras. Ela conversou comigo e falou assim mesmo, olha, eu não faço nada de errado. Quando tem algumas ações que eu posso estar lá, eu apoio, eu carrego caixa, eu ajudo as senhorinhas, eu estou lá dando maior apoio, em alguns eventos eu levo água para a pessoa. Já está zerado o que eu venho fazer, que Deus não aprova. Pelos olhos de vocês que são da igreja, evangélicos, já está zerado, né? Eu falei, opa, não é bem assim. Não é esse tipo de esforço que o Senhor quer. Não é esse tipo de esforço. É reconhecimento que o Senhor é quem muda a nossa história de vida. É reconhecimento que Ele nos salvou na cruz. Pagou um alto preço por nossas vidas. É reconhecimento que essa graça nos alcançou. E eu falando essas coisas para ela, ela foi baixando a cabeça, se encolhendo. E eu acredito que a mensagem chegou ao coração dela, para que ela largue essa vida que ela está levando e verdadeiramente venha a ser transformada, porque quando há um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos verdadeiramente transformados. Se você nessa manhã, que está assistindo, que está aí na sua casa, ou que está aqui, ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus,
eu quero te encontrar, Senhor, de todo o meu coração. Senhor, entrego a minha vida, Deus, a minha vida, totalmente em Tuas mãos, Senhor Deus. Eu quero te agradar, quero fazer a Tua vontade, Senhor, em toda e qualquer circunstância da minha vida, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, eu quero, Senhor Deus, ser íntimo contigo, Deus, e verdadeiramente te chamar de amigo. Senhor Jesus, receba a minha vida, Senhor Jesus. Receba a minha vida, é o que eu tenho para te entregar, Senhor Jesus. Me conduza, Senhor Deus, me conduza todos os passos que eu der, Senhor, que seja sobre a Tua direção, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma coisa. Essas palmas aí, elas são para mim. Eu mereço essas palmas, mas para Jesus não são essas. Mais forte, mais forte, mais forte, que é para Jesus. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor, por essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra ela veio de encontro aos nossos corações. Amém? E a gente tem aprendido muito sobre a graça de Deus nesses dias, né, através da vida do pastor Felipe, agora através da vida do pastor Shalom. E como foi dito aqui nessa manhã, né, que quando a graça ela é repousada sobre nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós também temos a capacitação e a força que vem de Deus. Quando a graça está sobre nós, ela também transforma as nossas vidas, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. E quando também nós reconhecemos a graça de Deus, nós reconhecemos o amor incondicional de Deus por nós. Quando a gente entende a graça, a gente também reconhece que nós precisamos dela, para que nós possamos dar o bom testemunho de Cristo, para que outras pessoas também possam alcançar essa graça. Então, que nessa manhã a gente venha a pedir ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Que você reconhecesse agora a sua dependência em Cristo Jesus. Tudo que foi ensinado aqui para nós hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Que você começasse a dizer ao Senhor: Pai, obrigado pela Tua graça sobre a minha vida. É por causa da Tua graça que eu estou aqui nessa manhã. Porque se não fosse a Tua graça, eu nem aqui estaria. Talvez eu nem estaria mais neste mundo, nessa terra. Mas a Tua graça me alcançou. A Tua graça, Senhor, foi derramada sobre a minha vida. Por causa do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, o Teu amor e a Tua graça foi derramado sobre cada um de nós. E nessa manhã nós queremos reconhecer, Pai, que tudo é para Ti, para a Tua glória, que tudo que acontece nas nossas vidas é para a honra e glória do Senhor. Nessa manhã nós queremos, Senhor, dizer, Pai, que nós somos agradecidos pela Tua graça que é derramada sobre nós. Pai, como apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos que seguiu, Senhor, os Teus mandamentos. Como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que a Tua graça nos basta. E quando nós entendemos isso, Senhor, não importa a circunstância, nós entendemos que a Tua graça nos basta, o Teu amor incondicional nos basta. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a falar com o Senhor nessa manhã, igreja. Oh, Espírito. Diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.
que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a tua graça nos basta. Nós cremos, Senhor, que a tua presença é o nosso prazer. Senhor, nós cremos, ó Deus, que tu és, Senhor, o Deus de amor, o Deus desse amor incondicional. Senhor, e nós rendemos ao Senhor, Pai, louvores nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu favor derramado sobre nós. Obrigado pela tua graça, Senhor, que não tem fim. Obrigado pela tua infinita bondade, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por cada palavra dita nessa manhã. Nós louvamos a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu vou falar rapidinho aqui os avisos. Nós temos o estudo bíblico, terça-feira, às 19h30. Então, se você está na sua casa, é online, tem um link. A gente manda sempre deixa no Instagram, no WhatsApp. Tem também o Clube do Livro, quinta-feira, às 20 horas. Está sendo um momento precioso da gente estar lendo o livro junto, as mulheres, né? Temos a sala de oração também na sexta-feira, às 20 horas. Quem puder estar aqui na igreja, você é bem-vindo para estar em oração conosco aqui na igreja. E também, se você não puder estar, para você estar na sua casa, nesse momento, às 20 horas, entra para o seu quarto, ora, busca o Senhor em favor da igreja, em favor das nossas vidas, amém? E dia 29/11, o último sábado de novembro, é o nosso último chá de mulheres. E eu queria muito convidar você que é mulher, que está aqui na igreja hoje, não deixa de vir. Tem sido momentos preciosos, e eu tenho sentido falta de muitas mulheres aqui da igreja, que não têm participado. E tem sido momentos preciosos. E nesse próximo 29/11, vai estar a pastora Noeli conosco, da Igreja Fonte da Vida. E ela vai estar ministrando uma palavra abençoadora para estar fazendo esse fechamento. E eu queria muito que vocês estivessem aqui, as jovens, todas que puderem estar aqui. Vai ser um momento precioso, sem ser no próximo sábado, no outro. E eu tenho certeza que Deus tem muito para ministrar aos nossos corações. E é muito importante estarmos aqui. Era para ela ter estado no sábado de outubro, no último sábado, só que o pai dela faleceu no dia, ela não conseguiu vir. Mas ela vai estar aqui fazendo o fechamento para nós, e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. E também no próximo domingo, às 9h30, nós esperamos vocês. Estamos sentindo a falta do pastor Felipe e da pastora Jane aqui hoje, né? Mas graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou, né, Neto? Glória a Deus. E que nós possamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor todos os momentos. Se você trouxe os seus dízimos e suas ofertas, nós temos também o QR Code nas cadeiras, o envelope que você pode pegar. A gente vai estar fazendo a oração agora no final, tá? Você pode estar entregando o seu dízimo e sua oferta. E que nós possamos agradecer ao Senhor em todo o tempo, por essa semana que passou, e apresentar a próxima semana que está vindo, que a gente possa apresentar diante do Senhor, e louvar pelas maravilhas que Ele tem dado a nós, né? Hoje eu estou completando 23 anos de casado. Glória a Deus. E é somente pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que sustenta um casamento, que sustenta a família. E é por causa dessa graça que nós chegamos até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, por essa palavra que o pastor Shalom trouxe. Senhor, queremos te agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas que cada um vai entregar.
Pai, que o Senhor continue prosperando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que eles possam alcançar o melhor do Senhor, que nessa próxima semana eles possam viver o sobrenatural do Senhor, que eles possam, Senhor, se render a Ti, sobre a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continue abençoando esta igreja, abençoando a cada um que aqui frequenta, abençoando aqueles que ainda há de vir, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para este lugar. Abençoe a cada um que está aqui, Pai, que eles possam ter uma semana de vitória, de bênção, e que aonde eles pisarem a planta dos seus pés, que eles possam ser alcançadas pelo Senhor, que eles possam ser alcançadas pela Tua graça e misericórdia, que aonde eles pisarem a planta dos pés, a glória do Senhor possa entrar com eles, que eles tenham uma semana abençoada, de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Não deixe de sair e dar um abraço no seu irmão e profetizar uma semana de vitória sobre a vida dele, amém? Glória a Deus.